Olá, aluno da VM, ESAG VM. Tudo bem com você? Tudo bem com você, Bia da 5? Tudo bem? Tudo bem com vocês? E aqui mais uma vez nós estamos para dar continuidade à obra que começamos a falar a semana passada. Semana passada começamos a falar de Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade, o poeta mineiro, o poeta de Itabira de Mato Dentro, Carlos Drummond de Andrade. Ora, importante é a forma da poesia que Drummond apresenta agora, dentro de Claro Enigma, né? Ele recupera, né, essa leitura, essa poesia, né, essa poesia onde se destaca o poema Memória, onde se destaca o poema Confissão, onde se destaca Engaia Ciência, um excelente poema que você deve observar. Tá? Engaia a Ciência, onde ele mostra exatamente todos os valores e, evidentemente, a sua decepção diante desses contextos. Mas não se esquece da memória, que também faz parte desse conjunto, que é a primeira parte do poema, do livro, melhor dizendo, que é a primeira parte do livro, que é exatamente entre o lobo e cão. Né? Entre o lobo e cão. Entre o lobo e o cão. Né? Somos meio lobo, somos meio cão. Né? Ora, somos absolutamente dóceis dentro desta canidade, entre aspas, né? E outra hora somos lupus caninos, né? Somos um lobo atacando, né? Mas sempre estará presente a memória, né? Sempre estará presente exatamente esse contexto da memória. É muito importante que se observe, né? E aqui eu estou a observar exatamente dentro desse contexto o seguinte fato, né? Que o clássico está bem presente dentro desse contexto da primeira parte do poema, né? Onde a estrutura, alguns poemas em forma de soneto, né? Os 14 versos clássicos, ou seja, Drummond retoma aqueles valores da velha estrutura da poesia, né? Desiludido com a visão que é constante dentro do contexto da sua poesia, né? Por isso ele é um gauche, né? É aquele que está exatamente preparado para representar o incômodo da existência, né? Este incômodo existencial. Então, Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta Drummond de Andrade, representa aí exatamente em Oficina Irritada, né? A máquina do mundo, que vem mais tarde no final no final do livro. Bom, mas destacando aqui para você entre o lobo e o cão, é muito importante que se observe, né? Que se observe aqui, né? E aqui a observar nesse meu computador, estou aqui, né? Claro, o Enigma tem a intenção de expor a oscilação e o extremismo de um lado, o cão, amigo do homem, animal domesticado e fiel, do outro, lobo, animal totalmente avesso ao convívio social. Ou seja, somos essa dicotomia. Ele representa dentro da sua poesia essa dicotomia do ser humano, tá? Isso é muito importante que se observe, né? Dentro desse contexto. Então, entre o lobo e o cão é uma das partes que mais aparece dentro do contexto dos vestibulares, né? Como é que isso pode cair? Isso cai exatamente em forma de observação do comportamento humano, né? Nesse lado meio, digamos, psicológico, que caracteriza bem esta segunda fase do modernismo, a qual se insere o nosso Carlos Drummond de Andrade. É muito importante que se observe, por exemplo, um poema que passa às vezes ao largo do pensamento do aluno e do pensamento de vários analistas também, que será exatamente o poema Perguntas em Forma de Cavalo Marinho. A forma é muito importante, esta forma é muito interessante, né? Por quê? Porque ele representa na figura do ponto de interrogação, que é uma constante pergunta dele, a forma do cavalo marinho. Então, perguntas em forma de cavalo marinho. Que metro serve para medir-nos? Olha o ponto de interrogação. Que forma é essa e que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos? Nunca se finda, nem se criara. Mistério é o tempo, inigualável. Carlos Drummond de Andrade. Perceba a inquietação
do lado social, a inquietação do ser, a inquietação da vida. Então você tem entre o lobo e o cão. As dúvidas faz-nos colocar exatamente entre um lobo e um cão. As dúvidas, exatamente, a dúvida. Um lado ou outro, qual o caminho a seguir, né? Qual caminho eu devo seguir? Então, este é exatamente um dos caminhos, este é exatamente uma das análises profundas dentro do contexto da obra de Carlos Drummond de Andrade. Notícias amorosas, né? É a notícia de coisas, notícias que ele traz, né? É uma sessão dedicada ao romântico, né? Ao sentimento interior, né? Com foco no amor, na intimidade, no intimismo de cada um. Tá? É aí que se coloca exatamente esta versão interessante do Carlos Drummond de Andrade em Notícias Amorosas, Notícias do Amor, onda e amor, onde amor ando indagando. Ao largo vento e a rocha imperativa, e a tudo me arremesso, nesse quando amanhece fresco de coisa viva. Ora, eu me arremesso, eu me atiro nessa visão do amor. Então a análise do poema nos leva exatamente a essa busca do ser interior, do eu interior. E muitas vezes nós buscamos esse eu interior no outro, né? Esquecendo que a gente deve buscar primeiro dentro de si. Então, esse lado intimista, esse lado existencialista de cada um, que ele, Drummond de Andrade, trazia com muita precisão. Então, Notícias Amorosas. A outra parte do livro, O Menino e os Homens. O Menino e os Homens. O menino, e evidentemente a sua visão dos homens, né? Perseguindo o tom negativo e pessimista, Drummond de Andrade permeia essa seção de poemas memorialísticos, né? É a visão da memória, que confirma exatamente o poema Memória, lá da primeira parte de O Cão e o Lobo, né? Exatamente esta confirmação do eu, né? Do eu em busca de alguma coisa. Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu errei? Né? Dentro desse contexto, dessa frustração interior, desse claro enigma de Carlos Drummond de Andrade. Então, num bar fechado há muitos, muitos anos e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro quem eu nunca vira, o poeta Mário Quintana. Ora, esse é o famoso Quintana's Bar, né? Abrindo a porta, desvendando um passado, né? Abrindo todo um caminho, toda uma volta, todas as coisas em volta de si, buscando alguma coisa para se agarrar. Então ele se agarra exatamente nesse descerrar de portas, perdão, do Quintana's Bar, né? Muito bem, então, o menino e os homens, né? Eu sou um menino diante de tudo que os homens já fizeram, né? Selo de Minas, né? Uma sessão autobiográfica. Exatamente, ele vem de Minas, né? Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim. Então, exatamente, ele traz esse ouro em pó de Minas Gerais, né? Eu venho de um lugar que tem ferro, né? Ferro na alma, ferro no corpo, né? Ele vem do quadrilátero de ferro das Gerais, né? Por isso, ele tem esse ar inquebrantável, né? Esta vontade constante e esse ar inquebrantável diante das situações. Muito bem, esse Drummond de Andrade, que está em Selo de Minas, né? São palavras no chão e memória nos altos. As casas ainda restam, os amores, mas não. Lindíssimo, né? São palavras no chão e memória nos altos. As casas ainda restam, os amores, mas não. Esses amores não existem mais, né? Não existem mais esses amores. Até a distância dele de Minas faz com que ele perca exatamente esta vontade de Minas Gerais, né? Lábios Cerrados são poemas que apresentam um Drummond mais recolhido, né? Rememorando lembranças, envolto no contexto das suas memórias, né? Ele está aí preso exatamente ao contexto dessas suas memórias, né? E por fim, a máquina do mundo, né? Que nos remete exatamente ao velho Camões, lá atrás o velho Camões, né? A famosa viagem na volta de Calicut, quando o Vasco da Gama para na ilha famosa, a Ilha dos Amores, né? E a deusa Vênus mostra para o Vasco da Gama exatamente
a roda do mundo, né? A máquina do mundo. O que é que gira o mundo, né? Nesses tempos tão ditosos, nesses tempos tão preocupantes, nesses tempos tão terríveis, a gente consegue observar, né? Nunca esquecendo que precisa fazer a analogia com os dias atuais. A gente observa aí exatamente que esta máquina anda meio emperrada, né? Por isto ou por aquilo, não importa, a máquina anda exatamente um tanto quanto emperrada, né? Então, está aí a obra de Carlos Drummond de Andrade, né? Em um trecho para você de A Máquina do Mundo, né? E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem o céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. O próprio ser desenganado, o próprio ser aborrecido, o próprio ser chateado, o velho Drummond de Andrade, né? E ele termina com muita precisão o poema, né? A nos dizer exatamente: se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Avaliou o mundo, avaliou tudo e seguiu de mãos pensas, as mãos balançando, né, o seu caminho, sem resposta. Não há resposta. E a resposta é o enigma, claríssimo enigma, mas cuja resposta é mais enigmática. A resposta é exatamente o enigma. É como faria, talvez, aquela velha lenda da pirâmide, né? Decifra-me ou devoro-te. O claro enigma é exatamente esta visão. Esta visão de quem se sente impotente diante de várias situações. Né? Se sente impotente diante de várias situações no contexto do existir e no contexto da vida. Dedico para você, aliás, peço para você fazer os exercícios de número 5, o exercício de número 7 e o exercício de número 10, tá? E o exercício de número 10, que são exercícios que marcam exatamente o estudo desta matéria de Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma. Segunda parte, aqui acabou. Um abraço para você, até a próxima. Tchau, VM!